Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política, que hoje mais uma vez conta com a participação do nosso Guilherme Ibrahim, a gente conversa com o deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo Freitas, Thalita Marinho e Guilherme Ibrahim. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, deputado, para começar o bate-papo com o senhor, queria falar um pouco de CPI da CEMIG, a gente está acompanhando os desdobramentos dela na Assembleia, e tivemos também a notícia de que no começo do mês agora o senhor acabou deixando a CPI, né? O senhor estava como suplente dessa comissão parlamentar de inquérito, e eu queria que o senhor começasse explicando o porquê da sua decisão de deixar a CPI da CEMIG. Olha, Rodrigo, eu tenho por hábito ser um deputado muito atuante naquilo que eu faço. Um deputado que participa efetivamente de todos os atos praticados. Na qualidade de suplente, você fica na reserva. E na reserva, para mim, eu mesmo disse ao líder, olha, o papel de suplente na CPI eu não gostaria de exercer, se não for para exercer na condição de titular. Por esse motivo, não tem nenhum outro motivo, apenas isso, eu não gostaria de ficar no banco como suplente, e sim de atuar como titular. Deputado, isso gerou algum desconforto entre você e os pares do senhor na Assembleia? Não, absolutamente nenhum. Simplesmente fiz um ofício ao líder do bloco, o deputado Cássio Soares, dizendo a ele exatamente esses motivos. Falou, olha, se não posso ser efetivo, eu também não desejo a cadeira de suplente, pode passar para outro. Abrir mão da vaga de suplente. Mas de alguma maneira, deputado, na avaliação que o senhor faz desde o início da gestão Zema à frente do governo de Minas, o que pode ser colocado como erros e acertos na CEMIG? A sua avaliação como parlamentar é de que a empresa tem sido bem gerida, mal gerida? Tem problemas específicos que o senhor identifica na gestão da CEMIG? Olha, quando nós assinamos o requerimento, a todo momento nós recebíamos denúncias, e denúncias graves, loteamento de cargos, pessoas que vieram de fora aqui de Minas Gerais com promessas de fazer uma boa gestão, e isso foi uma espécie de uma igrejinha beneficiando grupos pequenos dentro da CEMIG, e a gestão da empresa ficando em último plano. A CEMIG é uma empresa importantíssima para o estado de Minas Gerais e ela não pode ser tratada com esse desleixo, esse descaso, atendendo a um pequeno grupo de pessoas que vieram de fora de Minas Gerais, que não conhece aqui a atuação da empresa, não conhece a relação da empresa com os próprios mineiros, ou seja, uma série de irregularidades que veio sendo denunciadas ao longo do tempo dentro da empresa. Portanto, isso eu vejo que é motivo para que a Comissão Parlamentar de Inquérito passe isso a limpo e, inclusive, se pessoas que veio de fora veio com algum tipo de interesse de fazer com que a empresa diminuísse o seu valor de mercado para amanhã ser vendida a preço de banana para outras pessoas, sabe lá com quais interesses. Então, isso precisa ser apurado dentro da própria CPI. O senhor tocou num assunto que eu tocaria logo em seguida mesmo, deputado, que é a intenção, que todo mundo sabe, do governo de Minas de privatizar a CEMIG. O governador Romeu Zema se elegeu com esse discurso, não apenas a CEMIG, mas também a Copasa, enfim, outras estatais. E eu gostaria de saber qual o posicionamento do senhor. Nós sabemos que esse assunto gera muita controvérsia na Assembleia Legislativa e sabemos também que o governo está vivendo um momento de extrema dificuldade na articulação política com a casa. Primeiro, o senhor acha que essa pauta passaria? E segundo, qual o pensamento do senhor sobre essa perspectiva de privatização da CEMIG? Olha, realmente a análise que você faz é uma análise verdadeira. Há uma dificuldade enorme do governo em aprovar projetos do seu interesse, pautas do interesse do Poder Executivo aqui na Assembleia. Eu não me coloco, eu não sou deputado de oposição, sou um deputado que pertence a um bloco independente. Eu sou a favor da privatização da CEMIG, eu sou a favor, não teria problema nenhum. Agora, nós não podemos permitir que alguém sente
na cadeira de diretor-presidente da CEMIG e que tem o intuito de, com as suas ações, com a forma de gestão, fazer com que os preços, né, das ações da CEMIG caiam para amanhã favorecer qualquer outro tipo de empresário ou grupo empresarial. Isso, né, eu sou contra, porque as ações da CEMIG, que pertencem ao Estado, pertencem ao povo de Minas Gerais. Agora, por outro lado, nós temos problemas no Estado que, para serem solucionados, dependeria de vender algumas dos seus ativos, né? Então, o caso da CEMIG é uma delas, a Codemig é outra delas, né? Ou seja, são empresas que poderiam ser vendidas e, com certeza, ajudaria muito a resolver problemas, às vezes problemas crônicos e de longas datas que o Estado de Minas Gerais tem. O senhor acredita que essa venda, que essa privatização, ela pode acontecer, deputado? Ou o senhor acha que essa discussão vai ainda perdurar por mais alguns anos? Eu entendo que essa discussão, Thalita, ela vai perdurar por mais alguns anos. Com certeza, ele tem dificuldade aqui o governo não tem a maioria para poder conseguir aprovar essa autorização da venda da CEMIG na Assembleia. Isso é fato, né? Então, vai levar mais tempo para fazer o convencimento da maioria dos parlamentares aqui nesta casa. Deputado, recentemente, em uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, aliás, da Assembleia Legislativa, melhor dizendo, houve ali por parte do senhor e de outros integrantes uma conversa em relação ao cumprimento daquele acordo firmado com o governador Romeu Zema em 2019 para a recomposição de categorias. Olhando para os números que a gente tem de contas do Estado em relação ao processo da Vale, em relação a outros reajustes concedidos para a categoria a qual o senhor defende e representa na Assembleia Legislativa, é possível, houve alguma sinalização de que de fato haverá essa recomposição por parte do governo? Olha, eu ainda não posso falar se há uma sinalização ou não. O que eu posso lhe afirmar com muita segurança é que o cenário em que o governador Romeu Zema vetou o projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, que ele mesmo mandou, depois de ter negociado conosco, com deputados estaduais, federais, sindicatos e associações, nós fizemos uma negociação que durou de 22 de fevereiro a 22 de novembro de 2019. Portanto, levamos 10 meses usando a diplomacia, a interlocução política e conseguimos fechar uma ata. Os cálculos desta recomposição de perda inflacionária, vamos deixar aqui bem claro, foi feito pelo próprio secretário de Planejamento e Gestão à época, Otto Levi. E os cálculos foram 3 parcelas, 13% em julho de 2020, 12% em setembro de 2021 e 12% de setembro em 2022. Esses cálculos da perda inflacionária foram colocados nessa ata. Tem 31 pessoas que assinaram esse compromisso. Com base na ata, o governo encaminha o projeto de lei para a Assembleia. A Assembleia aprova o projeto e volta para a sanção. E no dia 11 de março de 2020, o governador sanciona apenas uma parcela de 13%, vetando as outras 2 parcelas. Então, nós entendemos que o governador assinou um compromisso em ata e ele deve 2 notas promissórias de 2%. Naquele momento, por isso que é uma resposta mais complexa, mas naquele momento, as razões do veto é que o governo alertava que tinha informações do Banco Central, do Ministério da Economia, que poderíamos ter com a pandemia que estava chegando, estava se avizinhando, não poderíamos ter um cataclisma econômico no país e que as receitas iriam cair muito, que o preço do petróleo ia cair muito. Eu fiz isso aqui agora na audiência pública passada, no dia, agora recentemente, e nós demonstramos claramente que as razões do veto, elas hoje não existem, muito pelo contrário. O cenário econômico é completamente diferente e extraordinariamente, graças a Deus, favorável ao governo. Para você ter uma noção, o preço do petróleo, que ele falou nas razões do veto que iria cair, o preço do petróleo disparou e subiu muito. Portanto, apenas com o ICMS da gasolina
que é o segundo mais alto do país. Minas Gerais pratica o ICMS, o segundo mais alto do país. Apenas com o ICMS da gasolina, o governo tem uma previsão de arrecadar 7,5 bilhões. Fazendo o comparativo de janeiro de 2020 a agosto, até 10 de agosto de 2020, com o mesmo período de 2021, o governo já arrecadou 13 bilhões a mais. Vou repetir, 13 bilhões a mais. Vendeu a Folha agora no dia 16 de julho no pregão por 2 bilhões 420 milhões e fez uma economia de 3 bilhões com a reforma da Previdência. Então, nessa brincadeira, o governo já arrecadou quase 19 bilhões a mais do que o ano de 2020. Portanto, o governo tem o recurso, ele tem o dinheiro e, infelizmente, o governo está praticando aqui a estratégia de Maquiavel, ou seja, que é conceder aquilo que é direito do servidor, aquilo que ele fez o compromisso e que ele mesmo faltou com a palavra, de fazer a conta gota. O governo tem o dinheiro, ele tem condições de dar essa recomposição e eu espero que ele cumpra com a palavra. Ô, deputado, essa tônica que o senhor está levantando, essa linha de raciocínio, é a mesma que a gente já viu alguns deputados de oposição ao governo Zema levantarem, dizendo que o governo tem condição e que tinha condição, por exemplo, de regularizar os salários dos servidores públicos, por exemplo, o fim do parcelamento, muito antes, mas que não tinha feito isso. O senhor concorda com os deputados de oposição, então, quando eles levantam essa tese de que o governo tem o dinheiro, mas não faz aquilo que deveria fazer na visão desses deputados? Olha, eu tenho aqui números. Nós temos acompanhado aqui e o Sindifisco tem nos informado gradativamente a evolução da receita. Eu posso lhe afirmar que o governo já arrecadou 13 bilhões a mais. Eu posso afirmar que o governo fez uma economia de 3 bilhões com a reforma da Previdência. E quanto à venda da Folha, o próprio governo tornou público. Eu posso afirmar que hoje o governo tem o dinheiro para poder fazer a recomposição e já pagar a primeira parcela. E digo mais, nós fizemos uma consulta interna aqui na Assembleia sobre a questão da recomposição de perda inflacionária. Não há nenhuma vedação. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 10, diz claramente e textualmente, é assegurada a revisão geral anual, ou seja, a perda inflacionária é um dever do Estado. Então, o que nós estamos cobrando é coerência. O governador não pode ficar como caloteiro. E eu tenho aqui uma notícia para dar aos senhores. Nós chamamos uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, que será feita com a grande mobilização de toda a segurança pública. A segurança pública não vai descansar enquanto o governador não cumprir a sua palavra. Isso é fato e eu posso lhe afirmar aqui. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Para começar, CPI da CEMIG. Precisa ser levado a cabo para esclarecer a população. CPI dos fura-filas. Uma CPI que veio demonstrar que realmente o parlamento estava atento e exerceu o seu poder de fiscalizador. E é necessário, porque nós estamos diante de uma pandemia e era necessário que a gente desse uma resposta ao conjunto da sociedade. Pagamento de férias prêmio a servidores. O governo acerta quando ele paga aquilo que é direito do servidor, mas erra na forma de comunicar a Assembleia. Prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Uma grave violação da ordem constitucional, violação do devido processo legal, para satisfazer muito mais o ego do ministro, o todo-poderoso, o Deus do Olimpo, Alexandre de Moraes. O governador Romeu Zema faz um bom governo, mas peca demais na relação e na interlocução com a Assembleia de Minas e outros órgãos e poderes. Presidente Jair Bolsonaro. Meu candidato à presidência da República em 2022, com muito orgulho.
Deputado estadual Sargento Rodrigues, do PTB, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Prazer falar com o senhor. Eu agradeço, Rodrigo, agradeço sempre a gentileza, a Thalita, Guilherme. Estamos sempre aqui à disposição do Café com Notícia. Fico feliz em revê-los, né? Espero poder revê-los novamente, presencialmente, aí na sede do Jornal Super. Estamos aguardando ansiosamente. É um prazer sempre receber o senhor aqui no Café com Política. Deputado, obrigada pela entrevista.